Tarde, estamos a dar início à nossa live que vai ser como medir a saúde e o bem-estar com esta câmara incrível que é a câmara BioWell. O meu nome é Marlene Azevedo, eu sou terapeuta integrativa e estou muito feliz de estar aqui a conversar com a Olivia Ramos. Olá, Olivia. Oi, Marlene. Olá, bom dia aqui no Brasil. Boa tarde aí Boa, para os amigos em Portugal. boa tarde, estou muito feliz por estarmos com poder conversar sobre este aparelho incrível que também utiliza no seu trabalho. Isso, eu sou farmacêutica e terapeuta integrativa e o meu contato com o Bioel, né, meu encontro com o Bioel foi através de cursos, né, dentro da área integrativa, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Muito bem. Então, eu vou começar por contar a minha história com o BioWell. Uhum. Portanto, há cerca de 20 anos atrás eu comecei a estudar cura energética e depois, devido a um problema pessoal de saúde, que levou 2 anos a diagnosticar, eu tive de facto que recorrer à cura energética para aliviar as dores. Um, E no fim desse período, quando eu já sentia que estava curada e que conseguia visualizar e sentir essa cura, ela ocorreu muito rápido. Foi no espaço de dias, apareceu uma pessoa incrível que me ajudou, a situação foi resolvida e eu comecei a levar esse conhecimento que eu tinha adquirido a outras pessoas através de sendo terapeuta, que é aquilo que faço atualmente. Trabalhei na banca de investimento durante 23 anos. E desde 2018 que sou terapeuta a tempo inteiro. E esta câmara surgiu-me numa altura em que eu estava extremamente esgotada. Os meus gêmeos tinham nascido há 2 anos e pouco e praticamente eu não conseguia dormir, então eu estava muito difícil. Eu sentia-me esgotada, trabalhava numa situação muito desgastante no banco, era terapeuta ao fim de semana e, para piorar todo este cenário, o meu pai tinha adoecido com uma doença grave. Então eu estava extremamente esgotada, mas continuava a andar, porque achava que, enfim, tinha que ser forte, não é? E andar para a frente. E quando vi a minha imagem com o BioL é que eu acreditei, não, eu estou com esgotamento, e tomei a decisão, eu vou mudar de vida. Então as primeiras imagens que eu vi com a câmara, elas fascinaram-me, foi durante um curso de florais, durante o meu processo de busca e de estudo de cura, que também foi nos florais de Saint-Germain, não foi a Olivia que viu as primeiras Foi. imagens com a Thalita. Exatamente. A nossa história, né, esse contato com o Bioel é muito parecida. Eu também trabalhava em indústria farmacêutica como pesquisadora, né, e um ritmo bem intenso, né? Eu saía muito cedo de casa, era uma cidade um pouco longe da qual eu moro, e voltava à noite, então eu ficava o dia todo trabalhando, né? Dedicado ao trabalho. E aí eu fui buscar dentro das terapias integrativas, né? Eu iniciei no Reiki, e do Reiki eu conheci os Florais Saint-Germain. E quando eu fiz o curso dos Florais Saint-Germain, que eu vi as imagens, né, que a Thalita É, demonstrava o antes e o depois do uso dos florais, que eu achei incrível, né? E que me deu um start. Falei, que equipamento é esse, né? Que pode mostrar o antes e o depois de um tratamento tão sutil, né? Que não é material, né? Não é um raio-x, um ultrassom que a gente está acostumado. E a sincronia, né? A sincronicidade do universo. Acho que uma semana depois eu vi a própria Thalita Margonari divulgar no Facebook, na época, um curso do Bioel, e era aqui na minha cidade. Então, né, o Brasil é o muito Brasil é grande, enorme, né? Olivia. E aí tinha o curso do único representante da tecnologia, do equipamento aqui, né? Na América, e era aqui na minha cidade. Então eu fui, me inscrevi, fiz o curso. Isso foi em 2016.
E aí me encantei. Então é um aprendizado o tempo todo. E agora que eu tenho intensificado mais esse meu contato com o Bioel e todos os periféricos que ele tem, né? E traz essa possibilidade de análise. Então a nossa história está bem parecida O que com esse nós não encontro, né? sabíamos é que, inclusive, o ano que eu adquiri o equipamento foi mesmo, foi em 2016. Oi! Foi. Olha E só! em 2017, portanto, eu passei 2016, portanto, a falar com a empresa mãe, BOL. Uhum. Comprei no final do ano e em 2017 fui a Praga, portanto, fazer formação. E só mais tarde é que eu fiz formação online com o Dr. Neto. Olha! Então, até o ano em que nós conhecemos e começámos a trabalhar com o BOL é semelhante. É É igual, interessante. nossa! Que encontro, né, É Marlene? verdade, é verdade. Estávamos a falar que, de facto, este aparelho incrível mudou a nossa vida, não é? E ele é capaz de registar as mudanças no corpo subtil, portanto, na nossa parte energética, e é absolutamente incrível como é que ele pode captar o antes e o depois de uma terapia floral, o antes e depois de uma meditação, como é que os níveis de stress que nós vivemos no dia a dia estão a influenciar a nossa saúde e o nosso equilíbrio emocional e energético. Então, ele, na verdade, ele, ele é um raio-x da alma, não é? Pode-se dizer que é um raio-x da alma, porque ele consegue mostrar e confrontar-nos também como é que as nossas escolhas e a forma que estamos a viver, como é que está a ter impacto na nossa energia, não é? E também, se não fizermos nada em relação às escolhas, não é? Atualmente, seja um relacionamento que nos está a incomodar, um trabalho, a Isso, alimentação, o sono, o apanhar sol e termos tempo para nós, portanto, tudo o que influencia o nosso equilíbrio, como é que provavelmente vai ser o nosso futuro próximo, não é? isso. Tanto pode Uhum. ser no caminho da saúde como algum desequilíbrio. E E desequilíbrio, ele é isso. incrível de facto para nos confrontar com o resultado das nossas escolhas. Exato. Eu trago muito isso para explicar o que é, porque é difícil explicar essa tecnologia, né, Pois, quando tem esse primeiro contato, porque não é algo comum, né, a gente falar sobre o nosso fluxo energético. Então, eu sempre falo que o Bioel é como se fosse um termômetro, né? é Então, verdade. né, a gente põe o termômetro, tem febre, mas o que que eu preciso fazer? O que que está ocorrendo lá dentro, né? Que essa febre tá demonstrando. Então, o Bioel é um termômetro, ele mostra, né, o desequilíbrio numa fase energética que é possível a gente implementar mudanças. Então, como você disse, né, Marlene, seja na terapia, o estilo de vida, né, que inclui alimentação, atividade física, como isso está impactando lá no meu nível energético, que é o primeiro nível que tem o desequilíbrio, né? É, Se a gente não faz nada, não tem uma escolha, né, perante isso que a gente está sentindo muitas vezes, mas a gente não quer enxergar e continua, né, naquele ritmo. exatamente. É, Então, quando a gente vê uma imagem, a gente fala, nossa, realmente, né? Além do que eu estou sentindo, tô vendo agora, né? O que tá desequilibrado. Então, ele nos mostra, né? Se a gente está indo para o caminho certo, de um equilíbrio, ou não, né? Se já está ali prestes a uma instalação, né? Uma doença já se instalando no corpo físico. Então, o Bioel é incrível. é. Então, eu ia partilhar aqui algumas imagens. Portanto, o criador desta tecnologia foi o Dr. Konstantin Korotov. Ele é professor de Física na Universidade de São Petersburgo. E eu gosto muito desta frase do Dr. Korotov, que diz: Deus revela-se na natureza. Cada planta, cada flor é uma parte do poder divino de Deus. Juntos criamos um organismo chamado Terra. Então, ele refere-se de facto a esta energia que está presente em tudo o que tem vida.
e que pode ser captada com este aparelho, com a câmara BOL, como por exemplo nesta imagem foi captada o campo subtil desta flor. Acho de facto incrível. E o que faz este equipamento, portanto, ele vai captar a energia que está ao redor de cada dedo, portanto, o campo eletromagnético, e cada setor do dedo corresponde a uma área ou um sistema do nosso corpo. O software depois analisa os dados e apresenta os resultados. Aqui é o exemplo de um corpo subtil, de um campo subtil de uma folha de aspen. Portanto, esta fotografia ela é dinâmica, é uma imagem dinâmica e eu acho também absolutamente incrível. Então, no fundo, nós estamos a falar da bioeletrografia, que permite visualizar o brilho dos fotões, que é gerado quando os eletrões dos seres vivos tocam o ar. No fundo, trata-se do mesmo fenómeno que permite visualizar um relâmpago na noite escura. Ou seja, tem a ver com a descarga elétrica, todos nós somos seres elétricos, que ocorre e com o aterramento, não é? Portanto, na procura do aterramento, e ao tocar o ar, gera um brilho, e esse brilho é um fotão. Isso. A bioeletrografia, portanto, tem por base a fotografia Kirlian, que se trata deste fenómeno físico. E o que é que permite este equipamento? Ele permite avaliar portanto, os níveis de stress e equilíbrio no organismo, de como é que nós estamos a processar todo o nosso estilo de vida e como é que ele está a ter impacto no nosso equilíbrio. Este equipamento ele permite também corrigir desequilíbrios no campo energético antes de se manifestar, portanto, em doença. Ele permite perceber como é que está a ser o nosso caminho, ou na direção da saúde, ou na direção do desequilíbrio e corrigir, avaliar a eficácia de uma prática terapêutica ou medir a energia de um espaço ou de um ambiente com o acessório que a Olivia vai apresentar a cerimónia do cacau, que é o Sputnik. Então, é a tua luz que ilumina o mundo, diz um provérbio sufi, e a nossa luz pode estar em equilíbrio, pode estar em stress, e nesse caso o campo eletromagnético é um pouco menos denso e tem falhas ou pontas pontiagudas ou doença. E esta sou eu em 2017, com esgotamento nervoso. Olivia, foi esta imagem que me levou a mudar de vida e que me confrontou realmente com o meu estado real, que eu não queria, enfim, aceitar. Ansiedade é outro caso, portanto, a energia da ansiedade pode ter aqui um pico de energia no peito ou uma falha de energia, ou dor na coluna vertebral, em que nós vemos uma espécie de uma manga energética, não é? Aqui um bloqueio na área, neste caso, onde estava a dor na coluna vertebral. Este é o exemplo do equilíbrio eletromagnético, do equilíbrio de chakras, antes e depois de uma aplicação de uma única fórmula floral, portanto, uma aplicação e os chakras imediatamente alinharam, e esta sou eu no final de um dia de trabalho, em que depois também de aplicar uma fórmula floral personalizada, o campo ficou em equilíbrio. Este caso é muito interessante, foi, portanto, uma jovem que tinha portanto, ela tinha deixado de trabalhar há cerca de 3 meses, porque tinha problemas menstruais e uma anemia tão grave, que não conseguia sequer ter forças para trabalhar. E todos os indicações clínicas e análises que realizou podiam indicar ali o início de um cancro, mas não eram suficiente para atuar. Então, ela veio ter comigo nessa altura e, como nós vemos no chamado estado inicial, havia aqui, portanto, na parte do sistema urogenital, esta proeminência de energia que pode indicar um processo inflamatório, quebra de energia aqui na parte do cóccix também,
e aqui na parte da cervical. Depois do exercício físico, portanto, isto é uma análise que nós fazemos com a IBOL, que é no estádio inicial, depois de exercício físico, porque vai evidenciar as zonas que estão a ter a causa dos sintomas a nível energético, e depois do exercício físico, passado um tempo, e neste caso eu fiz após a sessão. Então nós vemos que depois do exercício físico ficou aqui evidenciado o cóccix e a parte do fígado. Esta cliente, ela também tinha tido malária há 10 anos e isso tinha causado aqui distúrbios na parte do fígado. Do fígado. Uhum. É, Olívia. E como tu sabes, também quando aparece aqui esta zona do cóccix com uma espécie de retalho, não é, energético, é preocupante. Pode ser indício aqui de alguma questão mais grave. Então, ela fez terapia, cerca de 6 meses, também fez um tratamento, a nível integrativo e ficou bem. E o Bioel, eu acho que além de nos mostrar, né, o desequilíbrio, eu acho que o que anima também é ver a melhora, né? Acompanhar a mudança e a Isso. melhora que está proporcionando. Então, e ele é um teste muito rápido, né, Marlene? Então, a gente consegue ver, é momentâneo, né? A gente já faz a análise e já visualiza essa melhora. Daí deixa a gente mais animado para continuar no processo da mudança. A verdade é que a pessoa diz: Oh, realmente senti melhor com este tratamento, com esta acupuntura, com este floral, com esta meditação. Mas o BioL, ele consegue revelar, não é, de uma forma concreta e mensurável, como é que essa melhoria ocorreu na nossa energia. Então, isso de facto Isso, acho que é extraordinário. E a Olivia isso, tem alguns casos também para partilhar, não é? E a análise isso. do Cacau Flow, que já agora foi, portanto, feito com este, Sputnik. exato, com o Sputnik, que é um acessório da câmara BioL que permite medir a energia do ambiente. E a Olivia esteve presente numa cerimónia de consagração ao cacau e também tem esses resultados para nos apresentar, não é? Exato. Vou compartilhar aqui. Vamos a ver. Então, eu fiz alguns comparativos antes e após essa cerimônia. Deixa eu só puxar meu rostinho aqui para baixo. Está Então, ótimo. aqui é um caso, né, de um dos integrantes. Eu tenho 4 integrantes aqui nessa apresentação. Então, esse é um deles. Eu tenho o antes e o depois da cerimônia. E aqui eu coloquei o nível de estresse também, que eu acho importante visualizar, né? A diminuição do nível de estresse e o aumento da energia, né? E o aumento do equilíbrio dos órgãos também, e um certo alinhamento do antes e do depois dos chakras após essa cerimônia, que foram algumas horas, né? Aqui tem um segundo caso, que é uma mulher também, a diminuição significativa do nível de estresse, o aumento da energia e os chakras aqui. Então, todos eu notei que teve a diminuição do estresse, né? E o alinhamento dos chakras é momentâneo, bem assim, visual. Deixa eu ver mais um caso aqui. Aqui eu achei interessante o cardíaco, né? Eu estava a Que reparar nisso, que todos eles estavam no centro e este está para o lado esquerdo. essa questão do cardíaco, eu acho, depois que eu fiz a pesquisa, né, e conversando com as pessoas, o cacau, ele trabalha muito esse chakra cardíaco, né? É o foco principal, é o coração, né? O cacau age nesse centro. E dependendo da intenção no momento, que foi, eu até coloquei aqui na parte escrita o último item, né? Alinhamento dos chakras, e o chakra cardíaco voltou-se para fora, para os outros e para o trabalho. E eu cheguei a perguntar para essa pessoa qual foi a intenção dela, né, quando ela consagrou esse cacau. E ela me disse que era se abrir, né, Que ficar bonito. aberta para o que tem que vir, né, para os outros, para o trabalho. Então, isso mostra essa abertura, né, do chakra cardíaco deslocando para o lado direito, que é para fora mesmo. Então, eu estou me abrindo, né?
Ao exato. contrário do lado esquerdo, que é um fechamento, né? Eu me recolho. Então, bateu com a intenção que ela teve no momento dessa consagração. E aqui foi que eu comentei com a Marlene, né? Nós conversamos antes desse encontro. Essa pesquisa me fez visualizar que nem sempre, dentro dessas cerimônias sagradas ou dentro das próprias terapias, a gente visualiza uma melhora instantânea, né? Às vezes a gente consegue visualizar até um certo estresse no campo maior do que o antes da aplicação ou da participação, né, do ritual. Porém, assistindo outros pesquisadores que estavam em templos sagrados ou próximo a estátuas sagradas, fazendo essa análise do antes e depois, também visualizaram que não havia a melhora esperada, né, por simplesmente estar naquele local. Então, qual foi a conclusão? Que nós precisamos, cada um tem um tempo de Uhum. readaptação do biocampo energético. A gente está dentro, participando de um campo maior, né, com um nível, uma pressão energética determinada, e nós, ao recebermos esse nível energético, até se reconformar, né, se adaptar, ele causa um certo estresse. Eu acho que na vida, né, analogia, quando a gente sai da zona de conforto, gera um certo É estresse verdade. até a gente se adaptar ao novo estilo de vida, à nova rotina. Então é a mesma coisa, o biocampo sente, é a primeira camada que sente. Então foi essa a conclusão. É uma E adaptação a além uma nova informação, não é? No fundo. disso, integrando, né? A gente começa a Isso. integrar essa nova informação. Então gera um certo estresse. Então por isso o acompanhamento, né, seguido, não só do depois, é importante também para avaliação. Então na terapia a gente faz um acompanhamento, né, mais vezes, com uma frequência maior. E além dessa análise pessoal dos participantes, eu fiz, né, junto com o Dr. Neto, essa avaliação da bebida, né, do cacau, para a gente ver o que acontecia com essa bebida, qual o nível, né, qual a mudança que ocorre. Então, esse sensor de água que o Bioel, né, tem essa possibilidade de usar junto com o equipamento, ele mede a estruturação do líquido, no caso aqui a água, né, com cacau. A gente tem essa linha laranja com a linha roxa, que está no nível mais baixo, é o nosso branco, que é água e cacau, simplesmente, né? Misturou a água, o cacau, fez a receita e fez a medida. E a gente fez a avaliação. O outro, a gente preparou o cacau, né? As pessoas participantes prepararam o cacau, só que não colocaram a intenção, não participou do ritual sagrado. Então ele ficou próximo da simples mistura do cacau com a água. E o outro, que é um nível acima ali, aquela linha verde, é o cacau que recebeu uma intenção, né, que ia ser usado no ritual. Então, a simples intenção, ou a oração proferida naquela bebida, a água, ela guardou essa memória, né? Ela se reestruturou e tornou um novo nível de intensidade de energia. Então, é a mesma composição, água e cacau, porém com o aditivo de oração e intenção. Isto é Essa foi a única incrível. mudança. Isto é incrível, porque, Olivia, eu tenho que dizer que isto fascina-me, porque se nós somos 70% de água, o efeito que uma oração feita realmente de coração aberto, não é? Com uma intenção e amor, ela Isso. pode mudar a nossa energia, não é? Ela pode reorganizar as Isso. nossas moléculas de água, Moléculas, não é? exato. Estruturar a nossa água e com ela facilitar a passagem de eletrões, que é energia, que é vida. Exato. Então Isso. cura.
cura, É incrível. exatamente. Estes gráficos são incríveis. É lindo, né? É A lindo gente mesmo. vê. Aqui foi análise do ambiente com o Sputnik, que é aquela anteninha que a Marlene mostrou para gente. Aqui ele dá um gráfico também, então a gente colocou uma seta vermelha para mostrar o início da consagração do cacau. Então deu um salto, né? O nível de energia ambiental mudou no momento da consagração do cacau. Uhum. E aqui é o ritual todo, né? Todas as etapas que aconteceu, a gente consegue ir anotando o que vai acontecendo durante o tempo ali que está sendo analisado, e depois no gráfico a gente consegue visualizar o porquê, né, dessas mudanças que ocorrem. Então, aqui o início da limpeza, né, a entrada do cacau. Então, a partir da consagração do cacau até o final, foi um nível de energia foi subindo, foi aumentando dentro do ambiente que estava acontecendo. Muito bonito. E aqui o próprio software, depois de tratar todos esses dados, essas informações, ele classifica o nível do ambiente. E aí esse ambiente foi classificado como um ambiente meditativo. Então, se essa era a intenção, né, desse grupo, né, Exato. tornar aquele ambiente meditativo, ele com certeza no final ele proporcionou isso, um ambiente mais tranquilo, né, de calma. E aqui ele Olivia, tem já outras agora classificações, é isso. né? A Marlene até me questionou as outras classificações. Tem classificações de sem uso, né? Hiperatividade, alta atividade, e tem uma aqui que é estresse geopatogênico, que é o sem uso, mas é aquele sem uso estagnado que chega a drenar a energia. Né? Então a gente faz uma troca de energia com o ambiente, ele drena a nossa energia, que é esse azul, a classificação azul. Isso quer dizer, Olivia, que se nós tentarmos dormir num ambiente, por exemplo, classificado como stress geopatogénico, Isso. isso quer dizer que nós podemos ter problemas de insónias? E o Sim, problema pode estar na energia do ambiente? exatamente. Até acordar e ter aquela sensação de não ter descansado, né? A pessoa consegue dormir, porém, quando acorda, nossa, parece que eu não descansei, né? A energia, ela foi trocada com o ambiente, né? Você trocou a sua energia com o ambiente. Muito interessante, isto é fantástico. A gente fica, né, assim, uma infinidade de possibilidades de análise, né, de pesquisa. Na verdade, o BioL ele é uma ferramenta, não é? E acaba por ser a extensão de uma parte de nós. Portanto, cada um vai utilizar mediante a forma como trabalha, mediante a sua Exatamente. intuição, as suas habilitações. Cada um vai utilizar à sua maneira, não é? É como se fosse um instrumento musical, cada um vai utilizar da forma própria. Isso. Vai escolher a banda, né, que vai tocar. Exatamente, é isso mesmo. Aqui, Marlene, esse caso era dentro desse evento de cacau, mas Sim. era uma pessoa que ela fazia um trabalho de pintura no rosto. Acredito que tem a ver com a geometria usada, a intenção colocada nas tintas usadas, enfim. Ela fazia uma ativação que chamava camarim cósmico. Me chamou muito a atenção porque ela fazia essa pintura no rosto dela e no final ela tirava. E aqui, esse caso, aqui era 11 horas e 59 minutos à noite, né? A gente fez um antes. É um campo que é muito próximo de estado alterado de consciência, né, Marlene? Não Pois sei é. se você já teve Nunca algum caso. apanhei, mas já vi exemplos do Dr. Korotov. Sim, então esse primeiro caso aqui era um estado alterado de consciência, era um campo bem diferente. E aí, 6 minutos depois, olha, meia-noite e 5, ela foi lá, ela lavou o rosto, né? Ela voltou
5 minutos depois ela voltou e a gente fez análise de novo. Olha a mudança do campo apenas tirando a pintura, né? Então, realmente, aquela arte que ela fazia causava alguma mudança ali no campo e até Ela estava em na estado criação. meditativo. Isso, isso. A pintura, a geometria usada fazia ela ter essa ligação com, né, com algo maior, que chegava a alterar a consciência. Olha os chakras também, a mudança de só lavar o rosto, né? O tamanho dos chakras, eu notei isso, o nível de estresse, o aumento da energia, mudou completamente apenas de lavar o rosto. A única coisa que ela fez foi lavar o rosto e tirar a pintura. Não, isto é incrível, porque uma mudança de 34 joules para 50 é muito difícil de conseguir. Já fazendo com uma terapia ou com uma meditação é algo incrível. Pronto. Exato. Agora, no espaço de minutos, isto é muito pouco provável mesmo. É o que me chamou a atenção foi o tempo, né? Apenas Exatamente. lavar o rosto e voltar, e era outro campo que a gente estava lendo. Uau. Isso me chamou muita atenção. E aqui é um caso de terapia com florais também, que eu trabalho com os florais de Saint-Germain, então um antes e o depois, né? Aqui é um mês de tratamento, o campo dela, né, já fechou, Uau. né? Teve uma mudança bem significativa nesse biocampo. Além dos chakras, né? Eu visualizo o tamanho, né? A energização desses chakras, E como é que o ela se nível. sentia? Ela teve impacto na vida? Sentia-se melhor? Sim, sim. Quando ela me procurou, na verdade, ela estava com uma estafa muito grande, próximo a um burnout, né? Então, Sim, ela não tinha forças para trabalhar, ela se sentia muito cansada, e aí nós iniciamos a terapia floral. E aí, após um mês que a gente fez essa nova análise, né? Só de visualizar esse campo, ela falou: realmente, eu estou me sentindo melhor, mais animada. E o trabalho ela não mudou, né? Ela não chegou a fazer mudanças assim bruscas na rotina dela, mas ela falou que o trabalho começou a ficar mais leve. Ela mudou e o trabalho, exatamente, consequentemente, também ficou exatamente. mais, Às vezes mais passa pela leve. nossa visão e pela forma como estamos a experienciar a situação, não é? E Isso, depois, ou nós mudamos e ficamos melhor na situação, ou a própria vida coloca o que é para nós. exatamente. E aqui, esse é um caso meu mesmo, um antes e um depois de apenas segurar o cachorro no colo, né? Eu estava fazendo esse Lindo. teste com uma terapeuta de multiespécie, ela se chama terapeuta multiespécie, Sim, então eu estou fazendo esse teste com um cachorrinho, e os chakras que me chamou muita atenção, né? Apenas de estar com ele no colo, eu fiz a avaliação do Bioel e mudou, né, esse alinhamento dos chakras, esse nosso alinhamento psicoemocional. Então, aqui o meu nível de estresse também, né? Antes e depois. O antes é o laranja, depois é o roxo. Então, diminuiu, né? Essa diferença aqui, diminuição do nível de estresse, diminuição do desequilíbrio dos órgãos e dos sistemas, apenas de estar com o cachorro no colo. fantástico. E aqui acho que é o último caso que eu estou trazendo também de um teste que eu fiz com uma amiga cristaloterapeuta. A Sim, gente usou o Bioel como se fosse um aurímetro. Então, eu fiz uma avaliação minha e nós notamos uma região, né, de um dos dedos que estava mais desarmônico. Eu usei esse dedo e fiz uma leitura de 10 dedos seguidos, né, para ter um parâmetro. E aí depois eu segurei um cristal aqui próximo ao timo, né, a glândula timo, e fiz mais 10 dedos. E depois um segundo cristal. Eu usei aqui, no caso, o quartzo verde, que é a linha laranja, e a cornalina, que é a linha roxa. Então, a linha verde, que é essa linha mais abaixo, é a leitura sem o cristal. E as duas leituras acima são os cristais diferentes que eu utilizei para avaliação, qual seria o mais adequado para essa desarmonia. Então, o Bioel também serve como um aurímetro, além da serve avaliação. inclusive
Inclusive, ele pode medir a eficácia, por exemplo, de um suplemento, de um alimento, de, Isso, de algo que nós coloquemos aqui no timo e conseguimos perceber a influência na nossa energia, se é bom ou não, ou é neutro, isso, através de colocarmos aqui só no timo. É incrível. exatamente. É É, incrível, né? é interessante esta experiência também. Então, esse, em alguns casos, trouxe diversificado para mostrar, né, como o Bioel ele nos dá essa possibilidade, né, de avaliar de diversas formas, né, não só antes e o depois, Sim. mas o líquido, o ambiente, ou até selecionar qual o melhor para aquele momento. Obrigada, Olivia. Foi Eu que muito interessante. agradeço. Espero que seja a primeira Isso. de muitas conversas. Uma Tornar- ferramenta, né, que consegue atuar, né, de forma, eu acho que é uma ferramenta preventiva, de fato. Exato. Não é um exame que a gente está buscando a doença, é um exame que a gente está buscando mostrar onde eu posso melhorar, né? Uhum. Queria agradecer, obrigada, viu, Marlene, pelo convite, pelo nosso encontro, que seja, né, muitos aí de muita troca, Será com certeza, Olivia. sim, e é isso, muito obrigada, né, por esse encontro, por essa possibilidade de passar a minha experiência também e ouvir a sua, né? E muito feliz de ter essa sincronicidade também do nosso encontro com o Bioel. Obrigada, Olivia. Nós vamos depois publicar esta nossa conversa e depois deixamos os nossos contactos em baixo, por caso Isso, de quererem saber mais, isso, também de BOL Brasil, de mais informação ou até de experiências. Vamos exato. divulgar os contactos, tá bom? Isso. Então, Obrigada, viu? obrigada e até à Obrigada. próxima.